o que faz parte da nossa história e a parte também da nossa empresa, KL Consultoria Empresarial. E compartilhar essas oportunidades, compartilhar essas situações com vocês é de extrema relevância. Para você ver como é que atua a nossa empresa, como é que atua a KL Consultoria Empresarial. Há 7 meses atrás, nós fechamos um contrato com o cliente. Esse cliente em potencial, nós explicamos para ele como é que nós funcionávamos, o que era a KL Consultoria Empresarial e como nós atuávamos. Nós fomos até a empresa dele. No primeiro momento ele estranhou, porque como seria ter um contador, ter um escritório de consultoria na minha empresa, uma vez que eu nunca tive. E aí nós agimos, começamos a interagir com ele, saber como é que funcionava a atividade dele. E aí depois que nós entendemos a atividade dele, no caso são 3 sócios, e aí nós começamos a entender como é que funcionavam os projetos, as atividades dele, a mercadoria. A mercadoria dele é muito boa, né? Ele tinha uma mercadoria muito boa, o processo também dele de excelência, o processo dele. O único problema dele é que ele estava querendo cortar custo. Nessa situação toda, as vendas deles não diminuíram, mas também não teve nenhum aumento. Então ele queria aumentar o seu capital de giro. Segundo eles três, né, ele reduzisse a quantidade de funcionário e aumentar o capital de giro dele. Todos nós sabemos o que é capital de giro. É o valor como se fosse uma segurança que você tem, né, para você evitar de estar recebendo para pagar, recebendo e paga, recebendo e paga. Então você tem como se fosse não se fosse um empréstimo, você tem uma segurança daquele valor, onde você pode esperar para receber sem a necessidade, tá, de estar recebendo e pagando. Se caso acontecer de os clientes atrasarem, aquela venda daquele mês não suprir as suas despesas, você tem aquele capital de giro para repor naquela situação. E eles notaram que o capital de giro deles estava baixo. E eles já tinham pegado um empréstimo, estavam pegando empréstimo com vários bancos para suprir a necessidade das empresas. E aí nós avaliamos, o produto dele era muito bom, é muito bom, por sinal, né? A estrutura física dele, nós implementamos alguns outros critérios para ele continuar aumentando as vendas dele, né? Eles já começaram a não ver um grande resultado a curto prazo. Nós trabalhamos a longo prazo, 1 ano e meio, 2 anos, para começar a receber um resultado que realmente faça impacto, diferença nas suas receitas. Como as receitas deles não diminuíram e se continuaram se mantendo no mercado, mas a capital de giro deles estavam baixo e os empréstimos dele era só para pagar a conta, eles não estavam entendendo. Depois de 4 meses, acompanhando todas as despesas, todas as receitas dele, todas as projeções, nós identificamos que as despesas pessoais de esposa, de namorada, lazer, estavam tudo indo para a conta da empresa, além do prolabore dele. Além do prolabore dele, a despesa, o veículo que os filhos deles compravam, pagava o parcelamento, era da conta da empresa. Ou seja, eles estavam tirando da empresa, certo, o valor acima do que eles necessitavam. Além do prolabore que eles tiravam para sobreviver, eles estavam sangrando a empresa, tirando aquele valor, desconsiderando todo o princípio da entidade, que é não misturar o patrimônio dos sócios com os da empresa. Quando nós sentamos para conversar isso com eles, né, eles se espantaram, porque eles não tinham controle financeiro, a gestão financeira. No primeiro momento em que eles quiseram demitir as pessoas, Leonardo, precisamos demitir algumas pessoas. E eu aconselhei eles, no primeiro momento, eles não fazem isso. Primeiro vamos esperar, vamos ver o que está acontecendo realmente com todas as contas, como é que estão suas receitas, suas despesas, o que está influenciando, o que está impactando nas suas despesas, né? Quais são as retiradas que vocês estão fazendo, para depois a gente tomar alguma decisão de retirar algum funcionário. Porque nem sempre a melhor estratégia está no corte de folha de pagamento. Tem outros critérios para ser avaliado. Com 4 meses depois que nós identificamos essas questões na administração financeira dele, ele notou que o problema não era funcionário, porque as receitas dele, mesmo nessa época da pandemia, nessa sanitária toda que o país está passando, o país e o mundo está passando, essa economia apertada, não foi a quantidade de funcionário, e sim uma retirada que eles estavam tirando acima que a empresa poderia repor. E que as receitas não aumentaram, e o padrão de vida deles
continuaram, ou algumas vezes ainda estavam um padrão de vida até maior. Quando eles notaram isso, se conscientizaram, né, e voltaram a estabelecer o Prolabore. Consideramos o fator R dele para reduzir ainda mais a carga tributária dele, certo? E eles hoje estão numa nova estrutura, onde eles estão conseguindo sobreviver com o seu Prolabore, até as receitas deles aumentarem, e eles, ao invés de continuarem retirando, desenfreado, como um carro na ladeira que não sabe para onde indo, sem direção, sem um condutor, eles assumiram a condução desse carro que estava descendo na ladeira e começarem a andar em linha reta até onde eles possam crescer e continuarem se estabelecendo nesse mercado. A KL Consultoria Empresarial não só auxiliou eles, como junto com eles conseguiram elaborar outras estratégias para eles se permanecerem no mercado tão competitivo. Já são uma empresa já consolidada no mercado, está no mercado há mais de 10 anos. Nós não sabemos tudo que não podemos estar aprendendo, a gente não sabe nada, nem todos, ninguém sabe nada que não possa estar ensinando. Juntos podemos aprender muito mais e podemos aplicar a estratégia da KL Consultoria Empresarial na sua empresa. Conte com a gente sempre, nós estamos juntos. Somos da KL Consultoria Empresarial.